E a gente abre o programa de hoje, não tinha como ser diferente, falando do Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil. Pode soltar a música aí, Coquinho. Flamengo campeão da Supercopa. Pode encher o estádio. Pode encher o estádio aí, Coquinho. Boa. O ambiente tá aí. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei contra o Botafogo. 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. Fábio Piperno, tá vendo? Comecei hoje a segunda-feira inspirado com o Mengão. Tô todo arrepiado, Fábio Piperno. Que beleza, Pedrinho. Uma grande semana a todos os amigos. Você começou a semana assim em ritmo de final de Super Mundial da FIFA. Já pensou? Real Madrid, pode esperar, né? Aquela coisa toda. Então você realmente empolgadíssimo. Como foi, aliás, o grande Bruno Henrique ontem, jogador, um ídolo histórico do Flamengo, por vezes subestimado, mas eu acho um excelente jogador e, sobretudo, um ídolo, um craque que honra e que dignifica a camisa que veste, que não dá trabalho, que não fica vestindo camisa de time adversário, né, que não fica faltando exame antidoping. Um cara que tá lá pra ralar. Ele vai jogar mal de vez em quando, ok. Isso acontece na vida de qualquer jogador, seja ele ótimo, regular ou péssimo. Ele vai ter grandes momentos, como um craque é capaz de ter, e ontem foi mais uma oportunidade em que ele contribuiu decisivamente para essa vitória do Flamengo, segundo título aí desse curto trabalho do técnico Felipe Luiz, aí de pouco mais de 4 meses, e também para acalmar um pouco, é óbvio que é uma taça festiva de um jogo, não é lá um super título, mas pelo menos vai dar alguns dias de paz para um Flamengo que viveu aí uma semana um pouco diferente, até motivado por essa transação um tanto esquisita aí do Alcaraz. Mas é um Flamengo que mostrou que tem sim um elenco muito forte. Não vamos esquecer que é um Flamengo que tem vários atacantes que recentemente voltaram, aí, como Cebolinha, Luiz Araújo, ainda aguarda pelo retorno do Pedro. E tudo isso para mostrar que, mesmo tendo sido um Flamengo que jogou sem esse trio a parte final da temporada, ainda assim foi um Mengão muito forte, que se recuperou parcialmente no Campeonato Brasileiro, venceu a Copa do Brasil, estabelece uma série mais do que animadora, implanta uma outra forma de jogar, um jogo muito mais propositivo e de pressão ao adversário do que antes, do que aquele time que era, assim, um tanto modorrento, e deixa o torcedor com aquela motivação eufórico de Pedro Marques de segunda-feira. Ai, que beleza. Eufórico. Eu fico arrepiado com o título do Flamengo. Um abraço pro nosso Nilson César, que transmitiu mais uma final aqui no microfone da PAN. O senhor parece que, nossa, tomou todo aquele tubinho, aquele vidrinho lá de... É que o Piperno não gosta que eu faço merchan. O Piperno não gosta quando eu faço merchan, hein? Já comecei a segunda-feira pra cima. Vambora, aqui com o Bate Pronto, comigo, Fábio Piperno, com o Bruno Prado e também com o Raí Monteiro. Bruno Prado, muito boa tarde. Título do Flamengo. Tá todo mundo impressionado com o trabalho do Felipe Luiz. Flamengo intenso desde o primeiro minuto. Flamengo que fez 2-0 e continuou buscando o resultado, sufocando o Botafogo lá no campo do Botafogo, com muita entrega. E o Bruno Henrique, um negócio assim espetacular. Tá na história do Flamengo e ontem ultrapassou até mesmo grandes nomes, se consolidou ali com 14 títulos, não é, Kaique Lima? 14 títulos pro Bruno Henrique. Ele e o Arrascaeta. Ele e o Arrascaeta, os jogadores mais vitoriosos, com a maior quantidade de taças pelo Flamengo, e ontem ele decidiu. Primeira jogada individual que resultou num pênalti. Belíssima jogada individual do Bruno Henrique. E bateu o pênalti com personalidade. O John, até fiquei com a impressão de que ia pegar a bola, mas não pegou. E aí, quando o jogo voltou depois da paralisação, caiu muita chuva, o gramado ficou castigado lá em Belém do Pará. Quando voltou o jogo, cruzamento do Rossi, casquinha do Plata. O Michael entregou no Bruno Henrique e uma finalização, um tapa perfeito. Bruno Henrique, o nome do jogo, Bruno Prado. Uma bela vitória do Flamengo e dominou do início ao fim, foi muito superior ao Botafogo. É um jogo de início de temporada, o Flamengo ele terminou muito bem a temporada passada e manteve o seu time, manteve o treinador, então não tem uma grande novidade. É um Flamengo que terminou 2024, um Flamengo que muitas vezes gosta de marcar no campo de ataque, gosta de ter a bola, faz bem essa marcação-pressão, quando não consegue mais fazer, porque desgasta, marca mais atrás, até no segundo gol mostra uma alternativa, né, de quando o adversário avança, a bola longa, né, para que alguém toque de cabeça e aí sair a jogada. Então é um Flamengo que começa o ano muito parecido com o que terminou o ano passado.
é um ano ainda muito longo. Acho que o grande desafio do Flamengo neste ano, e dá para pensar, imaginar o que, pelo menos esperar o que se pode acontecer algo diferente dos outros anos, porque é uma outra diretoria, é saber gerenciar o calendário. Que o Flamengo tem um ótimo elenco, todo mundo sabe, está jogando bem nesse momento, vai ter altos e baixos na temporada, o que é natural, porque a temporada só vai terminar quase no Natal, né? Vai terminar lá em 22 de dezembro, né? Realmente vai ser uma temporada que o ano inteiro vai ter futebol, então ainda vai ser uma coisa muito longa, muitas competições, e o desafio é gerenciar. Eu acho inexplicável que o Flamengo não ganhe um brasileiro desde 2020, e acho que isso acontece porque o Flamengo ele não consegue estabelecer prioridades, gerenciar o calendário, porque o Flamengo sempre teve elenco bom. Aí tem momentos que joga melhor, que joga abaixo. 2022, por exemplo, teve momentos de ótimo futebol com o Dorival Júnior. Então o Flamengo ele tem condição de brigar por todos os títulos, mas ele vai ter que escolher quais são os mais importantes. E eu levaria o brasileiro muito a sério, né? Com o elenco que o Flamengo tem, ele chega muito forte para disputar o título de um campeonato brasileiro, que é um campeonato de regularidade. Acho que esse tem que ser a principal diferença do Flamengo desse ano para os próximos. A prioridade é o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato em que o elenco faz diferença. O Flamengo tem um belo elenco. Ontem a gente viu que no banco, né, o Flamengo, quando começou a trocar, entrou o Arrascaeta, que está começando a sua temporada entrando durante as partidas. É um jogador que tem que ter um cuidado pela condição física dele. Entrou o Luiz Araújo, que também está voltando de contusão. Cebolinha nem entrou no jogo, que é outro jogador que está voltando de contusão. Aí entrou o Everton Araújo, que terminou o ano passado como titular. Entrou o Danilo, jogador de seleção brasileira, de futebol europeu, de muitos anos no futebol europeu. O Juninho ainda é uma aposta, foi outro que entrou no jogo, a gente ainda vai ver o que ele pode fazer. Tem o Pedro ainda machucado, ou seja, tem um belo elenco. Você tem o Alexandro na esquerda, quem estava no banco era o Ayrton Lucas, que já foi titular. Então é um elenco forte. Então, se o Flamengo conseguir esse equilíbrio de não querer abraçar tudo, estabelecer prioridades, tem tudo para ser um ano muito bom do Flamengo. Um aproveitamento de 75,9% de Felipe Luiz à frente do Mengão. E nós vamos ouvir o técnico do Flamengo, hein? A palavra do técnico campeão da Supercopa do Brasil. Já levou para casa o primeiro troféu da temporada. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube. Pedro, aliás, a gente está aqui na Jovem Pan Esportes, também pelo canal do YouTube Jovem Pan News, né? E pelo Panflix. Então pode se inscrever, pode deixar o seu like. E vamos juntos aqui pro Bate Pronto em todas as plataformas. Vamos embora. Comigo, Pedro Marques, Bruno Prado e o Fábio Piperno. E com a palavra, o Felipe Luiz. Fiquei muito feliz com o jogo. O plano de jogo saiu à perfeição. Em todo momento, a maneira que nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram o que a gente planejou e acabou dando certo. Fiquei muito feliz. Foi um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. Hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. E tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, e as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. Tá aí, portanto, Fábio Piperno, mais um título na conta do Felipe Luiz. Já são 2 taças em 4 meses à frente do Flamengo. O Mauro César falou ontem aqui no Canelada, primeira edição, trouxe uma informação aqui de bastidor, que no dia a dia do Flamengo, o pessoal tem ficado impressionado com o trabalho e com a intensidade do Felipe Luiz. Dizem até que é o estilo europeu, bem intenso, né? E a gente está vendo isso dentro de campo. Na quinta-feira o Flamengo entrou em campo com um time misto, estava mais para reserva do que misto, na verdade, pelo Campeonato Carioca. E o time estava com a mesma postura do jogo de ontem. Então, time reserva, time titular, time misto, jogando sempre com a mesma postura, com o mesmo padrão, sob o comando técnico do Felipe Luiz. Piperno. Então, a gente tem que entender que ele é alguém que fez praticamente toda a trajetória profissional na Europa. Jogou em grandes centros, ele foi um lateral importante no Atlético de Madrid, depois jogou no Chelsea, ou seja, jogou nas 2 principais ligas europeias, fez
praticamente toda a carreira dele antes de retornar ao Brasil lá. Então é óbvio que ele, sendo um sujeito inteligente como é, e aí que está o negócio. Isso é importante a gente, quando olhar para um personagem, a gente avaliar também o que esse cara entende não só sobre futebol, mas sobre o mundo. Quer dizer, então ele foi para lá e ele se tornou um cidadão do mundo. Ele foi lá para não só para jogar bola, mas ele é daquele tipo de personagem que quando migra para um centro como esse, desenvolvido e tal, ele adquire conhecimentos, ele faz questão de aprender. Então, obviamente, ele se torna um profissional muito mais completo. Aí ele vem para cá, joga no clube mais popular do Brasil, na sua época mais vencedora. Ele pegou o grande Flamengo, 2 vezes campeão de Libertadores, campeão, enfim, bicampeão brasileiro, o Flamengo de Jesus e tal. Então, a cada passagem, a cada trabalho, ele foi se dedicando também a adquirir conhecimentos. Bom, aí ele começa a carreira e já de cara mostra que, assim, aqui veio, né? Ele não é alguém que está aí a passeio, ele vem para se tornar um dos grandes, ele tem essa ambição. Certamente, essa ambição passa por um retorno à Europa. A questão é quando. Veja, é algo comparável ao Abel. O Abel foi muito menos jogador que o Felipe Luiz, era lateral modesto, até teve uma convocação para a seleção portuguesa, mas foi algo de exceção na carreira dele, né? Enfim, o Felipe Luiz não, foi jogador de Copa do Mundo. Mas ele faz uma carreira rápida, aprendendo, disposto a aprender, migra para o Brasil para ter também uma oportunidade num clube grande, aprende e está muito claro que quer voltar à Europa agora que ele se sente mais seguro. É também alguém com cabeça europeia. Então, é importante assim que enquanto esses caras convivam aqui, os demais assimilem e aprendam muito com eles. Ah, mas o Felipe Luiz começou a trabalhar ontem, como é que você vai aprender com ele? Bom, tá aí, ele está demonstrando isso. Eu, inclusive, fui cético quando ele começou, porque eu achava que os elogios eram assodados demais. De qualquer forma, ele vem demonstrando, sim, que é alguém, para esse mercado brasileiro, alguém muito especial. Parece ser diferente, Bruno Prado. O técnico Felipe Luiz, mais um título conquistado e eu passava aqui o aproveitamento dele, 75,9%. São, até o momento, nosso Kaique Lima, que separou aqui na pauta do nosso bate-pronto. 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota, 30 gols marcados, 12 sofridos. É esse o aproveitamento de Felipe Luiz à frente do Flamengo, Bruno Prado. É um aproveitamento muito bom. O trabalho dele até agora, nesse período curto, é muito bom. E, assim, eu acho que tem que ter uma calma, porque as pessoas criam uma expectativa para as outras pessoas e depois cobram outras pessoas em cima da expectativa que não foi ele que criou, né? O Felipe está fazendo o trabalho dele com calma, né? Não tem por que precipitar, colocar num patamar. Não, será que ele vai ser o maior técnico do Brasil? Pode ser que seja, mas deixa a coisa acontecer com calma, com tranquilidade, porque quando colocam um peso assim, ficam esperando a perfeição e vai ter momento que o time não vai ganhar. Aí você chega à conclusão, nossa, o cara que eu coloquei como perfeito não é, então ele é ruim. Assim, a coisa muda muito rápido de acordo com poucos resultados. Então deixa o cara trabalhar sossegado, sem precisar rotular, sem precisar colocar uma coisa assim, não, ele é espetacular, ele é fantástico, ele é um gênio. Não, deixa a coisa acontecer. Aí o que vai ser a carreira dele, a gente vai ver com o tempo, na prática. Então ele está fazendo o trabalho dele por enquanto. Um trabalho muito bom, o Flamengo jogou muito bem sob o comando do Felipe Luiz, assim, pegar uma média, a maioria dos jogos são muito bons, e ele é um técnico extremamente promissor, é um cara que se preparou para ser treinador de futebol, gosto muito das entrevistas dele, gosto de ver o time dele jogar, mas é bom ter calma, assim, para o próprio Felipe, para que não coloque em cima dele um peso que assim, muito grande. Ele está começando. Se daqui a pouco ele for realmente assim, nossa, o cara ele virou um dos maiores técnicos daqui a alguns anos. Não, ele é um dos maiores técnicos que o Brasil já teve. Ótimo, se for assim, mas deixa a coisa acontecer, deixa rolar.
tranquilamente, que senão vão projetar no cara uma expectativa que não foi ele que criou. E aí ele acaba sendo vítima de uma coisa que as pessoas criaram para ele. Então, deixa trabalhar sossegado aos pouquinhos que, por enquanto, nesse início, ele vai muito bem no comando do Flamengo. O cara, início meteórico no Flamengo do Felipe Luiz, e nós vamos ouvir ele falando sobre o plano de jogo, que deu certo. A gente até comentava aqui no Canelada da Jovem Pan, ontem o Flamengo entrou sem esse 9, né? Sem essa referência, mas funcionou. O Flamengo que não deixou o Botafogo respirar e levou muito perigo ao Botafogo, hein? Vamos lá, com a palavra aqui no Bate-Pronto da Pan, ele, Felipe Luiz, você participa aqui no chat e, é claro, já deixando o seu like, se inscrevendo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles compram e eles acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço para eles, eles fazem, tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável, o máximo responsável. Se as coisas derem errado, será culpa minha. E eles sabem disso e eles compram muita ideia. Agora, é um grupo altíssimo nível, altíssimo nível. Os jogadores que tem ali dentro... Dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. Sei aonde quero chegar, meu horizonte, o grande sonho da minha vida. E tenho uma ambição gigantesca para isso. E não tem nenhum lugar onde eu possa estar mais confortável trabalhando no clube que eu amo, né? Agora, esse mesmo torcedor aí que tá falando bem, amanhã quando eu errar também vai pedir para eu sair. Eu sei que essa profissão aqui é muito difícil, ela é muito exigente, ela é dia a dia, é conquistar semana a semana o coração do torcedor. Por isso que eu falei que sempre falei nas entrevistas que eu tentei criar um modelo de jogo onde o torcedor se sinta identificado, mesmo nos momentos que não sejam tão bons, que ele veja o time dele jogando no campo do jeito que ele quer, né? Isso me deixa realizado. Eu não tenho nenhum interesse em sair, não quero sair, quero ficar muito tempo no Flamengo. Já falei para o presidente quando a gente se conheceu e conversamos. Sou um cara que tem um objetivo profissional e mais nada. Então eles me deram todas as ferramentas para poder trabalhar, para me desenvolver, me dão esse time incrível que eu tenho na mão e não posso pedir mais do que isso. Então, para isso o torcedor pode ter certeza que antes de eu querer sair, o torcedor vai querer que eu saia. Tá aí a palavra do Felipe Luiz, hein? Tá aí a palavra do Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Raí Monteiro, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Pan. Domínio completo do Flamengo nos 90 minutos e vitória merecida. Título na conta do Flamengo. Título da Supercopa do Brasil. Raí Monteiro, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um abraço pra você, Bruno, Piperno, amigos e amigas que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, um título muito merecido do Flamengo. Do começo ao fim, amassou o Botafogo, impôs o seu jogo. A gente estava ouvindo aí as palavras do Felipe Luiz. E conversávamos ontem, né, no Canelada, chega a ser impressionante pelo pouco tempo, né, como o Felipe Luiz conseguiu dar um padrão rápido a esse time e com margem ainda de evolução, é óbvio, né? A gente está bem no comecinho da temporada ainda, é preciso, claro, que ter calma. O Flamengo vai ter algumas peças ainda sendo incorporadas, tem o Danilo, que tem uma perspectiva, uma possibilidade de ser um titular, tem mais adiante o retorno do Pedro, que vai deixar esse time ainda mais forte, pelo menos do ponto de vista ofensivo, mas para um começo é muito bom, né? Muito bom pelo título conquistado, a vitória no Clássico, que para mim é até maior do que a taça em si, é um torneio ali no começo da temporada, o Clássico deixa esse troféu ainda maior. Se fosse um outro jogo do Flamengo contra um time de outra parte do país, seria um jogo talvez com uma expectativa menor, mas como é um clássico, como foi no ano passado, né, a final entre Palmeiras e São Paulo, como foram os duelos entre Palmeiras e Flamengo, que se tornou uma grande rivalidade, não é um clássico, mas se tornou uma grande rivalidade nos últimos anos, isso cresce bastante, né, a expectativa para o jogo. Então acho que o torcedor do Flamengo tem vários motivos para estar muito feliz, muito contente e com uma expectativa muito grande para a temporada, né? Ainda tem o Pedro para encaixar nesse time, como eu citei, mas para um comecinho, juntando com o que foi o fim do ano, é muito, muito bom esse
trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Bruno Henrique foi o nome do jogo. Balançou as redes em 2 oportunidades, confirmou aí o título de carrasco do Botafogo, tem 7 gols em 14 jogos contra o Glorioso. E nós temos aqui os números do Bruno Henrique e a palavra do jogador do Flamengo logo após essa decisão de Supercopa do Brasil. O Flamengo tricampeão da Supercopa, também tem isso, o maior campeão da história do torneio. Só que a gente tem aqui os números do Bruno Henrique. Jogador que foi o carrasco, né? Tem sido o carrasco do Botafogo nos últimos tempos. Vamos lá, vamos com os números aqui na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix. Os números de Bruno Henrique com a camisa do Flamengo contra o Botafogo, hein? Ele que arrebentou com o jogo. Tá aí, os dados do SofaScore, 2 gols na conta dele, 4 finalizações, 2 no alvo. Exatamente os 2 gols. Que beleza, hein? Ó, um passe decisivo, dribles certos. 4 de 5 tentados, o primeiro do jogo no quesito. 9 de 13 duelos ganhos, também o primeiro do jogo em duelos ganhos. 4 faltas sofridas, o segundo do time. E 1 pênalti sofrido. Tá aí, portanto, até um mapa de movimentação, um mapa de calor do Bruno Henrique, que se movimenta o campo todo. E tá na história do Flamengo, Bruno Henrique, não é, Bruno Prado? Sem dúvida, né? Não só, claro, pelo jogo de ontem. Ontem foi assim, um torneio de pré-temporada que vale taça. E legal, é melhor. Se ganhar é legal, sempre bom ganhar. Mas o Bruno Henrique, a história do Flamengo, a história dele no Flamengo é gigantesca por fatos assim muito maiores, muito mais importantes. Bruno Henrique faz parte desse momento vencedor do Flamengo desde 2019. Ele é um dos poucos remanescentes, ele e o Arrascaeta, tanto que, como você falou no início do programa, são os 2 maiores vencedores com a camisa do Flamengo, 14 títulos cada um, e ele já tem a lista aí, né, dos maiores vencedores. Você vê que só tem nome grande, né? Arrascaeta e Bruno Henrique 14, depois vem o Zico, né? O Zico com o Júnior e com o Gabigol com 13. O Gabigol tinha os mesmos títulos do Arrascaeta e do Bruno Henrique, agora ele não participou dessa Supercopa porque já não está mais no clube, mas até então eram os mesmos títulos, né, do Gabigol com o Bruno Henrique e com o Arrascaeta, e são todos eles jogadores históricos do Flamengo, né? São jogadores, você pode gostar mais de um, menos do outro, mas eles fazem parte de um momento fantástico do Flamengo. Bruno Henrique foi decisivo em conquistas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e jogos, né, em clássicos, ele tem números fantásticos, então é um jogador que será sempre lembrado como um grande nome do Flamengo. E a gente tem aqui as aspas do Bruno Henrique. Logo após o jogo, ele brilhou. Foi o nome da partida. Bruno Henrique, 2 gols marcados, 7 gols em 14 partidas no confronto direto contra o Botafogo. Vamos conferir aqui a palavra do Bruno Henrique no bate-pronto desta segunda-feira. Você que nos acompanha também pelas ondas do rádio em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Tá aqui, ó. Abre aspas para Bruno Henrique. Nem sei o que dizer. É muito gratificante receber o prêmio de melhor em campo. Olha, vou até a coroa aí, ó. Mas eu levo o coletivo. Se eu pudesse compartilhar um pouquinho dessa coroa com os meus companheiros, eu faria isso. Mas eu vou pedir para o clube fazer uma dessas pequenas para dar a todos os meus companheiros, porque eles também merecem. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família. Fico muito feliz de estar representando a camisa do Flamengo, levantando mais uma taça, mais uma vez fazendo história. Fecha aspas. E como a gente até exibiu, enquanto o Bruno falava, de Bruno Prado para Bruno Henrique, a gente exibiu aqui, né, os jogadores com a maior quantidade de títulos pelo Flamengo. O Arrascaeta entrou durante a partida, tá voltando agora o Arrascaeta, tentando pegar o ritmo, tentando pegar no tranco. Arrascaeta e Bruno Henrique, 14 títulos para cada, superando aí Zico, Júnior e Gabigol. Fábio Piperno, que atuação histórica do Bruno Henrique, Piperno. É um jogador que, claro, já tem o nome dele inscrito na galeria de grandes vencedores do Flamengo. É um dos maiores ídolos, né, desse vitorioso passado recente. Como eu disse antes, eu fico muito feliz quando um jogador, com o caráter dele, sobretudo, consegue ser o protagonista de um jogo como esse. Agora, ele é um jogador também que certamente vai ter uma sobrevida além daquilo que se imaginava, graças à inteligência, à visão, à sensatez do seu técnico. Por quê? Porque o Bruno Henrique é um jogador que, até pela idade, é alguém que vai necessariamente ser reposicionado, jogador que vai passar a exercer uma outra função, como aliás ele já demonstrou no jogo de ontem e em outras partidas aí o ano passado. Só que isso vai ser feito agora
com mais frequência. Até porque, voltando o Cebolinha de um lado e o Luiz Araújo do outro, é óbvio que o espaço dele, como um jogador de beirada de campo, também diminui muito. E o Bruno Henrique certamente já não vai ser alguém com a mesma velocidade. É um jogador, um atacante veterano. Agora, mesmo assim, deixando de ser um jogador com essa mesma velocidade, ele vai deixar de ser útil? É claro que não. É um jogador de ótima condição, um jogador forte, um bom finalizador, cabeceia bem. Então, ele vai ser cada vez mais usado nesse papel do homem de definição. E coisa que ele já mostrou que pode fazer, principalmente nesse período ainda de ausência do Pedro. E aí, isso dá uma resposta a muitos críticos, principalmente aqueles mais assodados. Eu sempre insisto que eu não sou o mesmo de ninguém. Mas, assim, é óbvio que tem algumas coisas que elas ofendem um pouco a inteligência, como a de ficar exigindo o tempo todo que o Flamengo contrate reforço para o ataque, porque machucou um, que machucou outro. Bom, jogador lesionado, ele volta. E se não tem um jogador para exercer aquele determinado papel, antes de ir para o mercado, é dever de um técnico competente dar uma garimpada no elenco para ver quem é que pode ser adaptado àquela outra função. E, principalmente, nesse comecinho de temporada, o Bruno Henrique pode fazer esse papel do 9, do falso 9, como queiram, com toda a tranquilidade do mundo. Aliás, o Flamengo não tem a menor necessidade de ir para o mercado contratar nenhum jogador de meio campo para frente. O Flamengo poderia, eventualmente, pensar num outro goleiro. Até porque, com a chegada do Danilo, ele também preenche uma lacuna lá de zagueiros. Mas acho que em relação ao goleiro, o Flamengo tem um goleiro razoável, de bom nível e tal, mas não é aquele goleiraço, não é, enfim, um Raul, um goleiro excepcional, como o Flamengo já teve em outros momentos e como algumas outras grandes equipes do futebol mundial têm, e acho que, por exemplo, enfim, o Flamengo não tem um goleiro do nível do Bento, aquele que jogou no Atlético Mineiro e hoje está lá no futebol saudita. Então, tirando isso, acho que o elenco está fechadíssimo e, como o Felipe Luiz falou, é um elenco fortíssimo. O Felipe Luiz destacou a partida que fez o Bruno Henrique, falou que ele se sacrifica pelos companheiros. E só um detalhe, o Luiz Araújo, que entrou na vaga do Bruno Henrique, também marcou um golaço, né? Pressionando a saída de bola por cima, né? Então aquela cavadinha, né? Aquela bola por cobertura. Mas vamos ouvir aqui o Felipe Luiz, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe em todo momento. Ele corre o tempo todo para a equipe, né? Desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios de aquela expulsão, depois ele só tinha, eu acho que ele já tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma, se eu não me engano, né? E eu falei pro meu auxiliar antes do jogo, eu falei assim, decisão é pros grandes. E o Bruno Henrique ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Jogador, como você falou, com mais títulos, ele e o Arrascaeta da história do Flamengo, não é pouco, mas o que mais me impressiona é que eles não perdem a fome de títulos, não perdem a ambição, eles se irritam quando as coisas não saem do jeito que eles imaginam. Para ser campeão, são os que mais choram quando perdem e os que mais se importam em vestir essa camiseta. Então, é muito fácil treiná-los, é muito fácil liderá-los e espero que esse número possa aumentar ainda mais. Bruno Henrique não é grande, é gigante na história do Flamengo. Aspas do Felipe Luiz, Raí Monteiro. Que jogo enorme, jogo grandioso do Bruno Henrique nessa decisão de Supercopa do Brasil vencida pelo Mengão. Raí Monteiro. E muito bem adaptado a essa nova função, né, Pedro? O Bruno Henrique está muito bem adaptado a essa função de centroavante, de jogar como um homem mais avançado. Ele não é um jogador de área ou coisa do tipo, mas tem uma boa capacidade de finalização, tem boa visão de jogo, tem bom jogo aéreo também, né? A gente até citava ontem
o número alto de gols que ele tem, por exemplo, fechando na segunda trave, com cruzamentos do Gabriel, na época que eles formavam a dupla de ataque do Flamengo. Então o Bruno Henrique, ao longo da carreira, também foi precisando se adaptar às mudanças do corpo, às mudanças do jogo. Ele começa como um ponta, um jogador de velocidade, drible, 1 contra 1. O tempo foi passando, a lesão grave que ele teve também agravou um pouco isso, né? E fez com que ele tivesse que se adaptar a uma nova função em campo, talvez mais rápido do que se não tivesse tido uma lesão tão séria. E ele tem desempenhado muito bem, né? Desde a temporada passada jogando como esse homem mais avançado, mas com bastante liberdade de movimentação. Acho que o segundo gol retrata muito isso, né? Uma jogada que ele aparece pelo lado direito, recebe o passe, faz a finalização de fora da área. Boas cobranças de pênalti também. O Felipe Luiz citou um gol contra o Criciúma desse mesmo jeito. Ontem anotou mais um. E é um cara que, como destacou ontem o Piperno, aí vou pegar um pouco carona no que ele falou lá no Canelada, estávamos juntos. É um cara que respeita muito a camisa do Flamengo, né? É um ídolo que respeita muito a camisa do Flamengo. Eu acho que isso é um fator também muito legal da gente observar dessa trajetória do Bruno Henrique, que é um dos poucos remanescentes daquele time lá atrás de 2019. Ele, a Arrascaeta e o Gerson. O Gerson ainda teve uma saída, saiu e voltou, né? Teve uma pausa aí nesse período. O Bruno Henrique e o Arrascaeta não, eles permaneceram esse tempo todo e por isso se tornaram os jogadores com mais títulos na história do Flamengo. Então, só destaques para o Bruno Henrique nessa nova função. Fico curioso para saber quando o Pedro voltar como isso vai funcionar. Não no sentido de briga por posição. O Pedro, para muitos, é o melhor centroavante da América do Sul. Ele vai ser titular no ataque do Flamengo. Mas se o Felipe Luiz não pode encontrar uma solução para abrigar os dois juntos, como talvez uma dupla de ataque nesse time do Flamengo. A gente tem visto, né, muitos times no futebol brasileiro jogando com 2 atacantes. O Corinthians é um exemplo nesse sentido. E o Flamengo talvez possa trabalhar nessa base também, com o Bruno Henrique junto com o Pedro, mais volume ofensivo, mais qualidade de finalizações. Então esse é um ponto aí que a gente vai poder observar, basicamente no segundo semestre, né? O Pedro já está retornando aí aos treinamentos, mas competição à vera acho que vai demorar um pouquinho ainda. Então pode ser até uma nova cara aí desse Flamengo, jogando com 2 homens mais avançados, o Bruno Henrique e o Pedro juntos. E essa é uma boa discussão, não é, Piperno? Até porque o Bruno Henrique já tinha feito uma boa dupla com o Gabigol. E eu acho que o Pedro é jogador de mais mobilidade até do que o próprio Gabigol. Então o Pedro voltando, a gente fica na expectativa para ver o funcionamento desse Flamengo. Desculpa, Pedrinho, só pegando uma carona no que o Rai falou. Então, esse elenco do Flamengo e com a volta de todo mundo, de todos os contundidos, olha só a gama de possibilidades que o Felipe Luiz vai ter. Então ele pode jogar com os 2 atacantes, como o Rai disse. Ele pode jogar num 4-3-3, ele tem vários jogadores de beirada de campo, né, para os 2 lados, enfim, o Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Plata e mais um centroavante. Se ele quiser, ele pode jogar com um volante e 3 meias, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, e mais 2 homens na frente, sendo aí um 9 e um cara de beirada. Ou seja, ele tem um cardápio de opções aí que ninguém mais no Brasil tem.